A marca de 3 anos está próxima. Em 20 de fevereiro de 2025, completarão oficialmente 3 anos desde que a Rússia lançou sua invasão em larga escala contra a Ucrânia, e até agora, Vladimir Putin tem muito pouco a mostrar por seus esforços. O que deveria ser uma vitória rápida e decisiva acabou se transformando em um dos episódios mais constrangedores da história moderna da Rússia. O plano inicial de capturar Kiev em questão de dias, como muitos acreditavam, desmoronou. Em vez disso, a invasão resultou em mais de 1 milhão de vítimas, bilhões de dólares em equipamentos militares perdidos e um duro golpe na reputação da Federação Russa no cenário global. O cenário ficou ainda mais humilhante para Putin com a perda de centenas de quilômetros de território próprio na região russa de Kursk, que a Ucrânia controla desde agosto do ano passado e continua a manter firmemente até hoje. Era evidente que Putin tentaria recuperar Kursk. Mas então, em novembro, Donald Trump venceu as eleições presidenciais nos Estados Unidos, trazendo novas perspectivas. Trump havia declarado que acabaria com a guerra entre Rússia e Ucrânia já no primeiro dia de sua presidência. Independentemente de quão realista essa promessa podia ser, é certo que qualquer negociação de paz exigirá que ambas as partes estejam em posições de força. Para a Ucrânia, manter o controle sobre Kursk representa uma moeda de troca crucial. Para a Rússia, essa situação é uma vulnerabilidade gritante que não pode ser ignorada. Em uma tentativa de virar a maré, Putin lançou o que chamou de Operação Especial para retomar Kursk, mobilizando mais de 50 mil soldados para a região. No entanto, 5 meses após o início dessa campanha, os resultados têm sido desastrosos. No início do ano, Oleksandr Syrskyi, comandante-chefe da Ucrânia, revelou que as forças russas já haviam sofrido mais de 38 mil baixas nessa campanha, das quais pelo menos 15 mil eram de mortes em combate. Além disso, a Rússia perdeu mais de 1.000 peças de equipamentos militares, incluindo tanques, veículos blindados e sistemas de artilharia. Essa taxa de perdas, de cerca de 76% das forças mobilizadas em Kursk, é alarmante. Enquanto isso, a Ucrânia não apenas mantém suas posições, mas também intensifica sua resposta com novos contra-ataques. Recentemente, tropas ucranianas lançaram uma nova rodada de ataques na região de Kursk, mais uma vez pegando as forças russas desprevenidas. A situação demonstra claramente que Putin está levando seu país e seus militares a uma situação cada vez mais insustentável. Essa última contraofensiva em Kursk é mais um reflexo desse colapso. Em vez de reconquistar o território, a Rússia continua perdendo milhares de tropas, equipamentos e, principalmente, o moral de suas forças em uma taxa que não pode ser sustentada por muito tempo. Antes de aprofundarmos os detalhes dessa contraofensiva russa, é importante destacar por que Kursk é tão estratégico para a Ucrânia e como a história parece estar se repetindo. A Ucrânia, no papel, é muito mais fraca que a Rússia, mas mesmo assim, tem conseguido resistir. E se isso soa surpreendente, não deveria ser, pois algo muito semelhante aconteceu com a Finlândia em 1939. Naquele ano, a União Soviética, sob o comando de Joseph Stalin, estava no auge de seu poder. O Exército Vermelho atravessaram o leste da Polônia com facilidade, dividindo territórios. Stalin acreditava que conquistar a Finlândia seria uma tarefa igualmente simples. Os soviéticos inicialmente exigiram que os finlandeses entregassem áreas fronteiriças estratégicas, especialmente terras próximas a Leningrado, hoje São Petersburgo, para garantir a segurança soviética. Naturalmente, os finlandeses recusaram. Para a Finlândia, não se tratava apenas de terra. Era uma questão de soberania, identidade e orgulho. Mas Stalin não era conhecido por aceitar um não como resposta. Assim, os soviéticos decidiram invadir a Finlândia, confiantes de que sua superioridade esmagadora garantiria uma vitória rápida. Eles não se prepararam para um conflito prolongado, assumindo que a guerra terminaria em semanas. Essa confiança excessiva soa familiar, não é mesmo? No entanto, os finlandeses não estavam dispostos a ceder. Mesmo em desvantagem numérica, tecnológica e logística, eles decidiram lutar. O Exército Vermelho contava com mais de 1 milhão de soldados, enquanto a Finlândia possuía menos de 350 mil. Os soviéticos dispunham de milhares de tanques e aeronaves modernas, enquanto os finlandeses tinham apenas um punhado de equipamentos já obsoletos no papel. Era, sem dúvidas, uma luta desigual. Ainda assim, o que os finlandeses não tinham em recursos, eles compensaram com estratégia, conhecimento do terreno e uma determinação feroz. A abordagem adotada por fim na batalha foi brutalmente eficaz. Os finlandeses recorreram à guerra de guerrilha, empregando táticas de ataque e fuga para desorientar e desgastar as forças soviéticas, que eram numericamente superiores. Eles também exploraram o rigor do inverno finlandês,
cujas temperaturas extremas fizeram tanques e caminhões soviéticos congelarem no lugar. Enquanto isso, as tropas da Finlândia, vestidas com camuflagem branca, movimentavam-se pela neve como fantasmas, cortando as linhas de suprimento inimigas, emboscando comboios mal preparados e atraindo divisões inteiras para florestas congeladas, onde eram aniquiladas. Uma das táticas mais notáveis dos finlandeses foi a chamada mote, termo que significa bloco de madeira. Com essa estratégia, eles dividiam grandes unidades soviéticas em grupos menores e isolados, eliminando-os um a um. Apesar da inferioridade numérica e do armamento limitado, a Finlândia infligiu perdas devastadoras ao inimigo. Em apenas 3 meses, mais de 126 mil soldados soviéticos foram mortos, enquanto os finlandeses sofreram menos de 26 mil baixas. Esse tipo de resistência encontra eco na luta atual da Ucrânia contra a Rússia. Sem os mesmos números em soldados ou vasto arsenal que Moscou possui, a Ucrânia provou que as guerras nem sempre são vencidas pelo maior exército. Elas são vencidas pelo mais estratégico. Assim como os finlandeses na Guerra de Inverno, os ucranianos transformaram desvantagens em oportunidades, adotando inovações táticas. Drones FPV para reconhecimento e ataques de precisão, armas avançadas fornecidas pelo Ocidente, como HIMARS, ATACMS e mísseis Storm Shadow, foram essenciais para equilibrar o campo de batalha. A Ucrânia tem aproveitado sua compreensão do terreno e sua ênfase na guerra assimétrica para desgastar as forças russas. Emboscadas, trincheiras e campos minados substituíram ataques em grande escala, transformando cada pedaço de terra em um pesadelo para os invasores. Tal como a Finlândia fez com suas táticas de ataque e fuga, a Ucrânia tem atacado onde mais dói: linhas de suprimento, depósitos de munição e centros de comando, enquanto minimiza suas próprias baixas. No entanto, uma dura realidade se apresenta. Assim como a Finlândia sabia que não poderia sustentar uma guerra prolongada contra o poderio soviético, a Ucrânia enfrenta desafios semelhantes. O objetivo da Finlândia não era a vitória total, mas a sobrevivência. Tornaram a guerra tão custosa para Stalin que ele foi forçado a negociar. Hoje a Ucrânia busca replicar essa estratégia com a Rússia. Em março de 1940, após meses de combate brutal, a Finlândia assinou o Tratado de Paz de Moscou. Como parte do acordo, eles cederam 11% de seu território, incluindo importantes fronteiras. Contudo, o mais importante foi que mantiveram sua independência, uma vitória significativa considerando os planos iniciais de Stalin de anexar completamente a Finlândia. A Guerra de Inverno não resultou em uma vitória clara para os soviéticos, deixando o Exército Vermelho humilhado com perdas impressionantes e uma reputação profundamente abalada. Stalin subestimou um oponente menor e mais fraco, um erro que Putin parece estar repetindo ao enfrentar a Ucrânia. A força da Finlândia durante as negociações vinha de sua capacidade de revidar. Em vez de apenas se defenderem, eles passaram à ofensiva, recapturando áreas-chave que usaram como moeda de troca. Essa abordagem forçou a União Soviética a aceitar termos muito mais brandos do que os inicialmente exigidos. A Ucrânia, em suas contraofensivas, tenta adotar uma estratégia semelhante. Ao capturar centenas de quilômetros de território russo, a Ucrânia colocou a Rússia na defensiva, usando essas conquistas como alavanca política em futuras negociações de paz. Mas o cenário atual é ainda mais complexo. A chegada de Donald Trump ao poder representa uma incógnita para a Ucrânia. Até agora, o país tem resistido principalmente graças ao apoio inabalável de seus aliados, especialmente os Estados Unidos. Os Estados Unidos não apenas forneceram bilhões de dólares em ajuda, mais de 183 bilhões de dólares até 30 de setembro de 2024, mas também treinaram as forças ucranianas desde 2014, antes mesmo da invasão em larga escala. Programas como a Operação Fearless Guardian foram fundamentais para preparar o exército ucraniano. Soldados ucranianos foram enviados para locais estratégicos como Alemanha, Polônia e até mesmo para campos de treinamento nos Estados Unidos, onde aprenderam a operar sistemas avançados como HIMARS e mísseis Patriot. Essa capacitação foi essencial para equilibrar o campo de batalha e proporcionar à Ucrânia uma chance real de resistir à agressão russa. Além disso, a inteligência americana desempenhou um papel crucial desde os primeiros momentos do conflito. No início da guerra, os Estados Unidos alertaram Kiev sobre os planos russos de cercar a capital, permitindo que as forças ucranianas se preparassem adequadamente e repelisse o ataque com sucesso. Esse suporte continuou durante operações cruciais como a contraofensiva de Kharkiv, onde imagens de satélite ajudaram a Ucrânia a identificar brechas nas defesas russas, levando a uma vitória histórica. Até hoje, a inteligência americana fornece dados vitais que ajudam a Ucrânia a localizar e atacar alvos de alto valor atrás das linhas inimigas, provando ser um aliado indispensável. No entanto,
O futuro desse apoio pode se tornar incerto, especialmente diante de mudanças políticas nos Estados Unidos. Caso o governo Trump apresente um plano de paz desalinhado com os interesses de Kiev, a Ucrânia poderá enfrentar uma situação delicada, na qual recusar o plano poderia significar a perda do suporte essencial dos Estados Unidos. Sem esse apoio, o equilíbrio de poder na guerra poderia mudar drasticamente a favor da Rússia. É por isso que os ganhos territoriais da Ucrânia são tão importantes. Ao capturar e manter terras russas, o país cria um poder de barganha significativo para futuras negociações, assim como a Finlândia fez na Guerra de Inverno. Um exemplo marcante disso foi a ofensiva ousada lançada pela Ucrânia em 6 de agosto de 2024 no Oblast de Kursk, em território russo. Logo ao amanhecer, cerca de 1.000 soldados ucranianos, apoiados por tanques e veículos blindados, cruzaram a fronteira com objetivos claros: desestabilizar as defesas russas, ocupar locais estratégicos e semear o caos entre as forças de ocupação. Essa operação foi meticulosamente planejada. Durante semanas, as forças russas na região de Kursk haviam relaxado, focadas em proteger linhas de suprimento e enfrentar ataques esporádicos de drones ucranianos. Não esperavam um ataque terrestre em grande escala. O avanço inicial da Ucrânia foi devastador. Em poucas horas, várias aldeias e postos de controle críticos foram capturados. Isso interrompeu as cadeias de suprimento russas e forçou unidades inteiras a recuar de maneira desordenada. Relatos indicam que muitas tropas russas não tinham ordens claras de como responder, e um soldado capturado revelou que seus comandantes haviam descartado qualquer possibilidade de incursão ucraniana, subestimando os recursos do inimigo. A Ucrânia utilizou a guerra eletrônica de forma estratégica para desabilitar comunicações russas, tornando drones e sistemas de inteligência ineficazes. Enquanto isso, suas forças utilizavam informações em tempo real coletadas por drones e unidades de reconhecimento, garantindo uma vantagem decisiva. Com o território conquistado, os ucranianos rapidamente fortificaram suas posições. Máquinas de escavação criaram trincheiras em poucas horas, enquanto minas e barreiras antitanque foram estrategicamente posicionadas. Além disso, equipes de atiradores foram alocadas para cobrir áreas-chave, transformando os locais capturados em verdadeiras fortalezas. Os drones ucranianos continuaram dominando os céus, equipados com tecnologia de imagem térmica que permitia rastrear cada movimento russo em tempo real. Um oficial ucraniano destacou que sabíamos exatamente onde eles estavam e o que planejavam antes mesmo de se moverem. Quando as forças russas finalmente conseguiram se reagrupar, já estavam em desvantagem. Seus contra-ataques, desorganizados e mal coordenados, colidiram com defesas bem preparadas, enquanto os comandantes russos continuavam a empregar táticas ultrapassadas. Ondas de infantaria, apoiadas por tanques, foram lançadas diretamente contra as fortificações ucranianas, em uma abordagem previsível que o exército ucraniano já havia antecipado e neutralizado. Minas terrestres colocadas estrategicamente ao longo de rotas prováveis, combinadas com mísseis antitanque, destruíram veículos russos com precisão devastadora. Atiradores ucranianos, posicionados em linhas fortificadas, eliminaram soldados que avançavam, enquanto drones pairavam sobre as posições inimigas, desferindo ataques precisos que dizimaram ainda mais o ataque russo. Essa sequência de fracassos revelou uma clara falta de planejamento estratégico por parte dos comandantes russos, o que gerou severas críticas até mesmo entre suas próprias fileiras. Blogueiros militares pró-Rússia expressaram abertamente seu descontentamento, condenando a operação. Um deles chegou a descrevê-la como um desastre completo, afirmando que os comandantes subestimaram os ucranianos, resultando em consequências catastróficas. Ele destacou ainda que as forças russas enfrentaram uma amarga ironia: suas próprias táticas haviam sido usadas contra elas. Nos dias que se seguiram, as tropas ucranianas tomaram o controle de até 1.300 km² de território que antes estava sob domínio russo, uma área equivalente à Grande Londres. Essa conquista incluiu 92 assentamentos, muitos dos quais, embora pequenos, eram estrategicamente localizados, garantindo controle sobre rotas cruciais de transporte e suprimento. O impacto dessa ofensiva surpresa se tornou um divisor de águas, alterando radicalmente a dinâmica da guerra em favor da Ucrânia. No entanto, essa vitória expôs ainda mais os erros estratégicos do presidente russo, Vladimir Putin, que tomou decisões custosas, como a redistribuição de tropas de duas regiões-chave, Donetsk e Kharkiv. Donetsk e Kharkiv foram, por muito tempo, áreas prioritárias para os esforços militares russos. Desde a captura da cidade estratégica de Bakhmut em maio de 2023, após meses de combates brutais, a Rússia declarou essa vitória como um marco significativo. Contudo, o custo dessa conquista foi exorbitante,
com dezenas de milhares de baixas e a perda de um volume considerável de equipamentos. Após esse triunfo, as forças russas pretendiam avançar em direção a Pokrovsk, um ponto logístico estratégico, e eventualmente alcançar o Oblast de Dnipropetrovsk. Até o final de 2023, tropas russas estavam se aproximando de Pokrovsk por várias frentes, capturando vilarejos e apertando o cerco à cidade. As forças ucranianas, exaustas, lutavam para manter suas posições enquanto enfrentavam a pressão crescente em outras regiões, como Zaporizhzhia e Kharkiv. Entretanto, a ofensiva em curso forçou a Rússia a redirecionar tropas e recursos de Donetsk para reforçar suas posições em colapso. Informações da inteligência ucraniana indicaram que várias unidades de elite russas, fundamentais nos sucessos anteriores em Donetsk, foram deslocadas para Kursk logo na primeira semana do ataque surpresa. Essa retirada proporcionou um alívio crucial para as forças ucranianas, que conseguiram se reagrupar, fortalecer suas linhas de defesa e até lançar contra-ataques limitados. Em outubro de 2024, a ameaça russa a Pokrovsk havia diminuído consideravelmente, permitindo que a Ucrânia concentrasse seus esforços em proteger outras regiões vulneráveis. Assim como a Finlândia, a Ucrânia está mostrando ao mundo que até mesmo um exército supostamente poderoso pode ruir quando confrontado. Em ambos os casos, a nação maior e supostamente imbatível subestimou seu adversário menor. Stalin não achava que a Finlândia lutaria tão ferozmente quanto fez, e Putin cometeu o mesmo erro com a Ucrânia. Mas onde a Finlândia confiou em táticas de guerrilha, a Ucrânia pegou esse conceito e o sobrecarregou com tecnologia do século XXI. Drones, artilharia guiada de precisão e guerra eletrônica ampliaram a capacidade da Ucrânia de manobrar melhor. E assim como Stalin, Putin está dobrando a aposta em vez de se adaptar. Sua recusa em repensar suas estratégias está levando a perdas devastadoras. Quanto mais ele pressiona, mais ele cai nas mesmas armadilhas que a Ucrânia cuidadosamente preparou para ele. O desespero de Putin é palpável. Ele sabe que sua imagem de homem forte está se desfazendo, e quanto mais essa guerra se arrasta, mais fraca a Rússia parece no cenário global à medida que essa guerra se aproxima do terceiro ano. Está claro que ela já reformulou a política global, as estratégias militares e as percepções de poder. Ainda assim, a guerra está longe de acabar, e os riscos não poderiam ser maiores. Mas se uma coisa está clara, é que a Ucrânia já alcançou o que muitos pensavam ser impossível. Com isso, deixe a sua opinião. E não se esqueça de curtir o vídeo.